Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Psicologia IA Positiva, onde a gente aqui troca ideias sobre tecnologia, inteligência artificial e psicologia, o que a tecnologia afeta na vida do ser humano. E hoje eu estou aqui com o querido amigo Marcelo Fisner, que veio aqui gentilmente trocar uma ideia com a gente, conversar e eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu te apresentar, Marcelo, por gentileza, fique à vontade e se apresente. E grato por estar aqui. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Daniel, e super prazer e super honrado de estar aqui no Psicologia Positiva. Muito obrigado e acredito que vamos ter um papo bem legal pelo que eu conheço você. Eu sou Marcelo Fisner. Bom, depois que falo bom dia, todo mundo já sabe que sou argentino. Eu moro no Brasil há mais de 25 anos. Eu sou formado em engenharia química, eu trabalhei no mundo corporativo por 30 anos e no 2018 eu saí dessa jornada e aí comecei uma jornada diferente de lifelong learning, de aprendizado contínuo. E acho que o mais importante talvez é que eu sou casado e tenho duas filhas, que é o maior, o maior sucesso, diria, da minha vida, é o mais importante, deixar um legado. E aqui estamos com muito prazer conversando contigo. Que legal! E você começou aí, além de contar a parte profissional, falando do mais importante, casado e com duas filhas, né? Eu acredito que um dos maiores legados que a gente pode deixar para a vida são filhos, né? São filhos, né? E relacionamentos. Para quem não precisa, ou não quer, ou não pode ter filhos, os relacionamentos geram aí aprendizados, geram legado, né? Porque a gente fica vivo na memória das pessoas com aquilo que a gente leva. Muito legal, muito legal. E Marcelo, para começar aqui, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua jornada, né? Você falou que você é formado na área de química, depois foi para comercial, depois entrou no lifelong learning, virou mentor. Conta um pouquinho o que, que motivou todas essas mudanças a acontecerem. Eu sei também que você viveu em vários países. Como que foi esse processo todo aí da sua vida? Bacana. Como falei, eu trabalhei por 30 anos no mundo corporativo, nas áreas comercial e técnica. E isso me deu oportunidades muito bacanas, porque eu trabalhei em praticamente todos os países da Latinoamérica. Eu liderei pessoas à distância, muito antes de que se falasse em Zoom e em virtualidade. Eu já trabalhava com times no Brasil e eu tive a sorte como você falou, de morar em vários países, o que me deu uma vivência também cultural bacana. Então, sou muito grato e muito agradecido a essas oportunidades. Porém, em algum momento essa jornada termina, é importante saber dar um basta e saber terminar no momento certo. Acredito que isso seja um sucesso também, né? Escolher e saber quando parar. E a partir de aí, como você falou, eu primeiro realmente estava muito preocupado, falei, o que vou fazer com a minha vida? Mas, olha, não fiquei nem 5 dias preocupado, porque comecei a entender um mundo fora da caixinha do mundo corporativo e se abriu um mundo diferente. E aí comecei a me encantar com fazer coisas novas, estudar, e acabei fazendo um negócio que eu gosto muito, que é, além de consultoria nas áreas que eu mais compreendo e mais gosto, fazer mentoria de pessoas, ajudar
outras pessoas a alcançar seus propósitos. É isso que estou fazendo agora. Estou trabalhando bastante com mentoria. Eu tenho mais de 1.000 horas de mentoria, trabalho muito com todo tipo de segmentos e tamanho de empresas. Então, essa é a minha jornada, tá? Muito aprendizado. Nossa, imagino, imagino. E essa questão de mentorar pessoas, que eu também faço isso, né? Muitas vezes me faz acreditar que, além de ajudar, a gente também é muito ajudado por todas as histórias que a gente escuta, né? Por vários Uhum. aprendizados que a gente vê. E eu sei, dei uma olhada no seu perfil do LinkedIn, vi que você também já fez e faz mentorias até para startups em situação financeira que não necessariamente tem condições de conseguir aí pagar pela mentoria, né? Então, generosamente, gentilmente, você já atendeu e, quando possível, atende também, entrando dentro das perspectivas possíveis, pessoas em situação de uma certa vulnerabilidade, por assim dizer, né? Eu gostaria de Uhum. saber de ti qual o maior aprendizado que você tira dessa experiência. Por que valeu e vale a pena fazer isso? E qual o maior aprendizado você percebe aí, Marcelo? Acho uma bela pergunta aí, vale muito a pena. Devolver um pouco de todo o que a gente teve a sorte de receber, tá? Não podemos deixar de agradecer todos os dias o que a gente recebeu. E eu, como você falou, eu trabalhei desde startup até microempreendedores muito simples, mas muito dedicados. Eu fiz muita mentoria de pessoal realmente da favela e eu ensinei inglês, xadrez, matemática, que são coisas que eu gosto eh, totalmente pro bono e eu acredito muito nisso e continuo fazendo. Dentro 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 dos meus tempos, eu faço isso. Eu diria que um grandíssimo aprendizado é tentar entrar nos sapatos do outro, sabe? O famoso lugar da fala, sabe? Que você conseguir compreender uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, é maravilhoso. Você nunca vai conseguir experimentar isso, mas se aproximar um pouquinho. Então, aprender um pouco a realidade de outras pessoas, mas em forma bem direta, é muito interessante. E, por outro lado, eu diria que a resiliência. Você tem microempreendedores que continuam, apesar de todos os problemas, muitas vezes realmente estão em situação de vulnerabilidade familiar, social, eles continuam empurrando e fazendo acontecer. Então, eu diria que gratidão, gratidão e resiliência. Adorei, gratidão e resiliência. É, e são duas características, né? Duas forças aí muito importantes para o nosso dia a dia hoje, inclusive, né? E quando a gente observa o mundo como está, a resiliência, que é a nossa capacidade de se adaptar ao que o mundo nos coloca, né? E saindo da situação até mais forte do que entramos, é fundamental. E a gratidão num aspecto de a gente perceber que coisas boas nos acontecem e expressar agradecimento a quem trouxe esse benefício para a gente também nos ajuda até viver uma vida mais leve, mais Uhum. tranquila, mais gentil e por que não dizer com um propósito, inclusive, que você citou de ajudar as pessoas a viverem seu propósito. Aproveitando esse gancho, qual é o seu propósito ou quais são os seus propósitos, Marcelo? Meu, 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 meu principal propósito na vida é muito simples, que minhas filhas sejam melhor que eu. E eu posso falar que esse é o melhor legado. E acho que para isso, em minha percepção, claro, não todo mundo tem a oportunidade de ter filhos, mas no meu caso particular, agradeço.
e meu grande propósito é que ela seja melhor do que eu. E já consegui, já atingi esse propósito. Minhas filhas são melhor que eu e eu estou extremadamente agradecido por isso. Aterrissando um pouco mais, meu propósito na vida é tocar as pessoas e ajudar elas a alcançar os propósitos delas. E como fala o grande Clayton Christensen, o pai da disrupção de Harvard, e ele tem, podemos falar depois, ele tem uma frase que é: eu quero ser medido por quantas pessoas se sentiram tocadas por mim. Pronto. E acho que eu estou bem alinhado com esse pensamento do grande Cleito. Nossa, que legal, que legal. Muito bacana mesmo. Adorei isso aí. E de certa forma, sabe que eu penso, Marcelo, que de alguma maneira eu acredito que todos nós aqui estamos para servir, para nos evoluir e para servir ao próximo, né? E isso que você trouxe para mim vai muito ao encontro disso. Muito legal, muito legal. E entrando agora um pouquinho na questão de inteligência artificial, o que Ok. você enxerga que a IA está transformando as pequenas e médias empresas e o que essas pequenas e médias empresas podem fazer com a IA para que elas possam ter mais oportunidade de crescimento, sustentabilidade e até por um mundo, até por que não dizer mais ESG, que se cuida do ambiente, environment, se cuida do social e também tenhamos uma governança para que as coisas fluam de um jeito melhor. É, a ver, eu acho que inteligência artificial definitivamente está ajudando as empresas pequenas e médias, tá? Está nivelando o campo de jogo. Elementos e ferramentas que antes estavam limitados a grandes corporações, agora estão ao alcance de todo mundo. Então, acho que, de partida, você tem um elemento nivelador super importante. Eh, eu acredito muito, já falei, na escuta ativa, na escuta empática, e eu acho que esse é modestamente um grande diferencial que eu tenho como mentor. Eu escuto. Quando você vai a uma mentoria minha técnica, eu fico quieto, eu fico calado e eu fico escutando. E eu fazendo um parênteses, eu acredito que um dos grandes problemas do mundo hoje é a falta de escuta. As pessoas não escutam, você já deve ter percebido, você vai tomar um café com um amigo e fala, eu quero te contar um problema, você começa a falar e o amigo fala, não, mas o problema é o meu, e começa a falar ele, entendeu? Então, as pessoas não escutam porque ninguém doa seu tempo, enfim, podemos falar depois. Mas voltando, trazendo de novo, eu fiz esse parênteses, porque acho que escutar o cliente é tudo, tá? E acho que hoje, com a inteligência artificial bem utilizada, você tem também ferramentas para escutar melhor as necessidades dos clientes. Então, acredito que esse é outro benefício importante. Parênteses aqui, inteligência artificial não é ChatGPT, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Entrar no ChatGPT e fazer uma pergunta é inteligência artificial, mas é um milésimo desse bolo gigantesco que tem ferramentas incríveis, como ferramentas de escuta e tal. E, evidentemente, entrando no ESG, eu acho que você tem agora um monte de possibilidades de monitorar, otimizar cadeias logísticas, reduzir emissões, desde ponto de vista de meio ambiente, e você tem
no social e na governança, de novo, oportunidades com coisas que antes eram restringidas ou caras e agora estão niveladas para todo mundo. Que bacana. Show de bola. E seguindo na linha aí da, da inteligência artificial, fazendo uma brincadeira agora aqui contigo. E aí, Carai, se a inteligência artificial fosse uma comida, que comida seria essa? caramba. Eu acho que temos que perder o medo para a inteligência artificial, tá? E eu acho que eu iria na linha de que pode ser tão simples ou sofisticado como você quiser. Então, eu me atreveria a dizer arroz com feijão, que pode ser extremadamente simples e gostoso, ou super bem temperado e constituir um prato maravilhoso. Risoto tem as mesmas características. Você pode fazer um risoto muito básico ou muito sofisticado. E acredito que você escolhe os ingredientes, perde o medo inicialmente, partindo de algo simples, e vai elaborando. Adorei. Inclusive é um prato brasileiro, arroz com feijão, né? Eu trouxe isso, você poderia levar para um bread and butter, eu quis fazer esse negócio que os gringos chamam de bread and butter, o básico, mas de novo, você pode fazer um pão com manteiga, um bread and butter maravilhoso, entendeu? Excelente. Excelente. E agora a gente pensando aqui, Marcelo, numa mistura de psicologia, filosofia, e liderança. Quando você pensa nesse mix, por assim dizer, né? Observando como o mundo está. Como você acha que a psicologia, a filosofia podem ajudar os líderes a desenvolverem seus talentos no mundo corporativo, né? E em cima disso, pensando que esse desenvolvimento seja, inclusive, apoiado pela inteligência artificial, que é uma ferramenta importante que a gente vê hoje aí, e respeitando aí a ética, né? E assim por diante. Como você enxerga isso? Olha, eu já falei que eu sou um fanático da escuta empática, do, do pouco que as pessoas são escutadas, porque quando você escuta, você está doando a única coisa que não tem preço nem forma de recuperar, que é o tempo. Infelizmente, o tempo até que que cheguemos na imortalidade, falando um pouco em filosofia, o tempo é a única coisa que você não compra. Então, quando você escuta, você está doando o seu tempo. E me impressiona muito, e até por isso, Daniel, que a gente conversou, começou nosso papo, eu fiquei muito preocupado, ou preocupado não, surpreso, quando eu vi uma enquete da McKinsey, poucas semanas, 2 meses atrás, e até fiz um post no LinkedIn, onde falava que o principal uso da inteligência artificial hoje é para fazer companhia e para fazer terapia. Eu fiquei completamente surpreso, mas eu validei isso. Eu falei com geração Z, com millennials, e os caras falam, pois é, cara, eu quando estou estressado, quando estou com ataque de pânico, quando estou com umas sintomas depressivos, eu troco uma ideia com o ChatGPT. Falei, caramba, e fiquei completamente surpreso, cara. Então, aqui estou trazendo alguns elementos que é a solidão, a escuta, e eu acho que a liderança
tem que ser cada vez mais nessa linha de pensamento, tem que ser cada vez mais empática, escutando. E por outro lado, como fala, tem muita literatura sobre vulnerabilidade, tem que aprender a se abrir também, porque a liderança também precisa ajuda. E para isso, o líder tem que ser uma pessoa que trabalhe outro aspecto que eu gosto muito, que é o aspecto da segurança psicológica, criar um ambiente onde as pessoas se permitam falar, se permitam errar. E definitivamente tudo isso que estou falando, a inteligência artificial sistematiza, pragmatiza, consegue condensar e fazer em forma muito mais rápida. Produtividade para implementar todas essas ferramentas aumenta substancialmente. Então, eu acho que fazendo um cocktail de tudo que falei, escuta, vulnerabilidade e segurança psicológica para ter um ambiente onde as pessoas possam florescer, possam entregar o melhor delas. Não sei se te respondi, eu trouxe alguns elementos diferentes. Eu adorei, respondeu perfeitamente e quero até pegar o gancho disso que você trouxe, que as pessoas às vezes nesse mundo estão muito sobrecarregadas. Como e que dica você daria para que essas pessoas possam buscar ter um equilíbrio melhor entre vida pessoal e profissional? Que dica que você daria para elas? Olha, isso me faz pensar que a inteligência artificial, pegando o gancho, pode, pode te ajudar, pode te ajudar a poupar tempo, tá? E quando você poupa esse tempo, talvez usar esse tempo para você e não usar esse tempo para continuar agregando valor. Um grande lance, uma grande discussão que tem hoje no mundo da inteligência artificial é, ok, eu consigo fazer tudo 30% mais rápido. E o que vou fazer com esse 30%, então? Porque você tem uma capacidade produtiva de produto ou serviço que você não consegue colocar porque não tem mercado. Então, esse 30%, a resposta é maravilhosa, usa para você. Agora, tirando da inteligência artificial, acredito importante, dentro do possível, escutar o teu corpo e quando você tem sinais, não ter medo de pedir ajuda, tá? E fazer coisas para você, sabe? Tem que. Quando os caras perguntam, Marcelo, você voltando para trás dos 30 anos de mundo corporativo, você tem algum arrependimento? Tem alguma coisa que você faria diferente? E, e eu, cara, eu faria quase tudo igual. A única coisa que eu acho que faria melhor é sair um pouco do mundo corporativo e escutar outras coisas, fazer network fora da tua empresa. Quando você está na empresa, você fica preocupado com a politicagem, com o que o chefe falou, o que aquele cara falou, e você não se permite sair e ver que tem um mundo lá fora. Pode ser de negócios também, não estou falando você ir no ginásio, na academia. Estou falando fazer network e fazer um seminário, fazer um evento, e você aprender coisas de fora da tua empresa, da tua companhia. Primeiro, porque você se beneficia muito com esse network, como você falou, e é bom para você. Mas a tua empresa se beneficia também, porque você traz um olhar de fora que não está trazendo. Então, essa é uma coisa que eu recomendo muito. Você está no mundo corporativo, você está. Sai um pouco e escuta um pouco outras empresas, faz network, participa de eventos, de congressos, mesmo bancando você. Acho que isso é muito legal. Nossa, que legal isso que você falou, que vai muito ao encontro de uma sugestão que eu também dou para os meus mentorados, mentoradas. Busque ter tempo para você
ter contato com pessoas para além do trabalho e da empresa que você está, né? E aí, às vezes, as pessoas até me perguntam, mas com quem que eu vou falar? Aí, às vezes, eu dou as dicas assim: o que que você gosta? Aí a pessoa traz, por exemplo, só para ilustrar, eu gosto de dança. Pronto, vai fazer um curso de dança, né? Eu gosto de música. Vai aprender um violão, uma bateria, teclado. Eu sou religioso. Vai à missa, vai a um culto, né? Eu tenho generosidade como característica. Busque um voluntariado e por aí vai. Porque quanto mais a gente diversifica os olhares e as bolhas nas quais nós nos inserimos, maior repertório a gente ganha de conectar pessoas e elementos que às vezes não são óbvios de se conectarem, né? Se você me permite, Claro, eu te complementaria. Você pode fazer uma atividade sozinho, tipo, você vai aprender violão. Mas é muito mais rico, eu acho, se você vai, sei lá, numa aula de Pilates e está lá com cinco, seis pessoas e você troca ideias de qualquer outro assunto e não de trabalho. E eu acho o que você falou extremadamente rica essa interação e você só se enriquece e você realmente consegue dar um pouco de ar nesse foco tão grande que você tem no trabalho. perfeito. A relação social, até o estudo de Harvard, que é o maior estudo longitudinal de felicidade e longevidade saudável que tem, comprova que o maior preditor dessas coisas são relacionamentos saudáveis, que a gente pode contar, né? Sim. E pegando até essa questão de relacionamento comportamental, é, na nossa conversa, você comentou de economia comportamental. Eu gostaria de saber então, os conceitos de economia comportamental que a gente pode aplicar na nossa vida, no dia a dia, e que podem ser usados também para refletir em melhores empresas, em melhores produtos, em melhores negócios, em melhores vidas. O que você tem para compartilhar sobre esse tema tão profundo e amplo, Marcelo? Olha, economia comportamental ou ciências comportamentais é um dos assuntos que mais me fascina e que mais estudo. Eu, geralmente, uma hora por dia eu dedico para me fechar e estudar algum assunto que eu gosto. E eu comecei com disrupção, eu falei do Clayton Christensen, grande mestre, e agora estou muito focado em ciências comportamentais. E em numa frase, eh, as decisões dos humanos não sempre são racionais. É isso o foco da ciência comportamental. E quem, quem, quem trouxe isso, o grande mestre, talvez foi o Kahneman, que com aquele sistema um sistema 2 rápido e devagar, ou um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, que é uma coisa impensada, e que, por sinal, ele teve morte assistida agora, faz 3, 4 meses, na Suíça, e um cara de 80 anos, que é uma saúde incrível, mas ele sabia, eu sei que de aqui para frente é tudo para baixo. E se o Kahneman, que é um cara de comportamental, fez isso, é para se pensar. Esse sabe coisa que a gente não sabe. Mas ele e o Susskind, e o Thaler, e o Dan Ariely trouxeram um monte de ideias que mostram que as pessoas não tomam sempre decisões racionais. Ainda nós temos dentro de nosso cérebro o sistema límbico e a amígdala, que vem da época das cavernas e que fala mais forte que o córtex pré-frontal, que nos diferencia dos animais e nos faz ser racionais. Muitas vezes o sistema límbico fala mais forte. E
E tem infinidade de exemplos. Porque a gente tem uma... Se você fala perder 100 ou ganhar 100, é muito mais impactante. Perder 100 dói muito mais que o prazer de ganhar 100 e por aí vai. Tem heurísticas, reações que você faz automaticamente com tu sistema 1, que muitas vezes são irracionais. E esses assuntos são muito interessantes quando você coloca isso no âmbito empresarial e você tenta entender teu cliente e fazer um raciocínio junto para explicar por que isso não faz sentido e você é melhor ir por aqui do que ir por lá, porque você vem com essa bagagem. Cara, você está cometendo um viés de aversão à perda, ou aquele negócio de que você é um dinheiro que você já investiu e você não dá por perdido, sabe? Por exemplo, você comprou um sapato e o sapato te aperta, tá? O mais racional, e você está machucando o seu pé. E esse é um caso explicado por algum desses mestres. O sapato está machucando o seu pé. Cara, tem que jogar o sapato fora. Esse dinheiro já foi gasto, está te machucando e não tem o que fazer. Mas você insiste em usar ele porque você gastou dinheiro e você quer que o sapato funcione. Não funciona, joga ele fora, entendeu? Esse é um exemplo de irracionalidade que os humanos fazemos porque temos uma aversão à perda, por exemplo, no caso. E acho que esse tipo de ensinanças você pode usar em forma muito interessante na empresa, internamente e externamente. Quer ver um caso? Só para complementar, o Kahneman, ele decidiu entrar no mundo da economia comportamental porque ele viu que tem um negócio que se chama regressão à média. É outro caso clássico. Você tem um cara que faz um gol a cada 3 jogos, tá? A média dele é um gol a cada 3 jogos, um jogador. E de pronto ele tem um dia ou 2 dias seguidos que ele faz 3. O cara virou craque. Não, no próximo ele vai voltar à média dele, não tem jeito. E, o Kahneman percebeu, ele estava no exército, e ele viu que quando alguém fazia algo muito bom e o chefe dele dava feedback, na próxima, e o chefe chegava e elogiava e falava: puta, espetacular o que você fez. E na próxima, ele voltava para a média e fazia do jeito que faz sempre. O chefe falava: tá vendo? Não adianta elogiar porque o cara agora voltou. E do outro lado, quando alguém fazia uma coisa muito ruim e vinha o chefe e dava uma bronca, na próxima, como ele voltava para a média, ele fazia melhor. E está vendo? Reprimir e dar bronca funciona. Então, a conclusão do cara do exército é: elogiar não funciona, dar bronca funciona. E, na verdade, não tem nada disso. Era que os dois estavam voltando à média. Então, esse tipo de aprendizados podem ser muito aplicados tanto com teus clientes como internamente na empresa. Desculpa, me estendi um pouco aí, mas achei interessante. Não tem por que se desculpar, e eu adorei essa perspectiva da visão média, né? E às vezes a gente cria falsas conclusões de hipóteses que, mesmo sem olhar um grupo, um número de pessoas para comprovar ou não comprovar certas coisas, a gente tem uma tendência a achar que, por exemplo, punição funciona, né? Na psicologia analítico-comportamental do Skinner, né, do behaviorismo radical, eles falam que a gente se comporta principalmente por duas razões: por estímulos e pelas consequências dos comportamentos que a gente tem. O estímulo ele dispara o comportamento e a consequência pode reforçar positivamente ou negativamente certos comportamentos.
né? É claro que é muito complexo trabalhar com isso, mas de certa maneira, algumas experiências mostram que punição não funciona. Tanto é que a gente pode ver, se por acaso tem um radar no caminho, a gente, ou quem gosta de andar numa velocidade acima, vai diminuir a velocidade perto do radar, mas passou o radar, a pessoa volta a correr. Claro. Isso significa que a punição não funciona, né? Não tem como assim mostrar isso. E por outro lado, eles até comprovam que quando a gente consegue estimular com consequências positivas, com reforços positivos, tende a ter uma perenidade maior de mudança de comportamento, né? É, É verdade, são é coisas verdade. bem interessantes relacionadas a essa questão comportamental. E eu também sou um apaixonado, Marcelo. Acho que nós vamos ter até que marcar outro episódio para Vamos. falar só sobre comportamental aqui, brincando entre nós. Nossa, você me abriu 30 ideias, mas nem vou falar, porque tem 30 exemplos de reforço positivo Fala negativo. mais um ou dois aí, então, por gentileza. Fique à vontade. Não, eu fiquei pensando num outro clássico aí. Você tem uma. Os caras tinham uma escolinha para crianças, 4 ou 5 anos, e sempre tem aquele pai que pega o filho tarde, e o filho fica sozinho aguardando, e chega o pai 15 minutos tarde, e os caras da escola cansaram de falar, cara, não pega teu filho tarde, atrapalha o funcionamento da escola, mas também é ruim para a criança, e não tinha forma de melhorar isso. Então decidiram falar o seguinte: quem pegar a criança tarde tem uma multa de $20. Beleza. A partir de aí, teve um monte de pais que falaram: puta, com $20 eu resolvo. Que maravilha! Começaram a chegar tarde mais do que antes, porque com $20 o cara limpava a consciência. O que antes era culpa, agora virou estandarizado, entendeu? Então tem que ver muito bem quando você faz estímulos que não seja um tiro no pé, entendeu? No caso, foi completamente contrário ao que eles queriam. Validaram o comportamento sem culpa. Olha que interessante isso. Nossa, espetacular. Espetacular, espetacular. Porque foi um tiro no pé da escola, literalmente dizendo, né? Ganharam $20 a mais, mas todos os pais pararam. Todos não, né? Alguns pais falaram assim: eu prefiro pagar os $20 e deixar meu filho mais um tempo do que eu ter que sair correndo do trabalho, seja lá o que Não, for, né? chegou tarde sem culpa agora, é só pagar, É só pagar. Excelente, entendeu? excelente, excelente. Ai, ai, ai. Marcelo, pensando aí no que a gente está vivendo, sobre principalmente inteligência artificial e todas essas questões até conectadas com o mundo comportamental, qual é o maior mito que você vê no mercado, talvez relacionado à inovação ou mesmo comportamental, como a gente está falando aqui, que você gostaria de desmistificar? Bom, acho que em inovação, o grande mito é sempre o mesmo. Inovação é um negócio do departamento de P&D, do departamento de R&D, é produto novo e é molécula. E, na verdade, não é nada disso. Inovação é o cara da Blockbuster ser amassado pelo streaming. E é um conceito, é escutar o cliente. E eu falo muito, além da escuta e o que falei, quando você vai no mundo dos negócios, escutar é tudo. O grande problema é quando você se enamora do teu produto e não está entendendo se alguém vai comprar. E, na verdade, a maioria das startups fracassam por duas coisas. Primeiro, o problema de pessoas,
e que esse é o mais comum. E segundo, porque você está enamorado da solução e não entendeu o problema. Então, inovar é entender o problema do cliente. Isso é, para mim, inovação. E pode ser no laboratório, pode ser num aplicativo, ou pode ser numa forma diferente de entregar na parte logística. Esse é o grande mito da inovação. Tem que deixar de pensar em moléculas e em Einstein. E na inteligência artificial, definitivamente, eu acho que tem dois. Primeiro, acreditar que inteligência artificial é falar com ChatGPT e não tem nada a ver. E o outro, perder o medo, quem ainda não usou, começar a brincar, mesmo que seja com ChatGPT. E eu acredito que uma coisa muito importante da inteligência artificial é que você tem um monte de respostas só com 2 cliques, sabe? E em um mundo de abundâncias, o que é abundante é barato. E eu acredito que o que é mais importante no âmbito da inteligência artificial não são as respostas, é um passo antes e um passo depois. Ou seja, perguntar bem, e por isso, quem inventou foi Sócrates. O Sócrates, na mentoria socrática, que é uma das bases que eu uso, ele cansava o ouvinte perguntando e reperguntando e reperguntando até irritar o cara. E ele não falava nada, perguntava e escutava, perguntava e escutava. Então, na inteligência artificial tem abundância de respostas, e aí não tem valor, o valor está na pergunta. E o passo posterior, que é a curadoria. Você recebeu 30 respostas, bom, agora você tem que parar para escolher as que são importantes. Eu sempre falo, cara, se você vai usar ChatGPT para contestar uma pergunta, maravilhoso, mas faz 2 coisas. Primeiro, tenta responder você. Depois manda isso para o ChatGPT, ver a visão dele, e depois faz a curadoria do que foi respondido. Então, hoje, o que é escasso, onde você tem scarcity, escassez, é na pergunta e na curadoria. A resposta, ChatGPT faz. Marcelo, eu adorei isso que você trouxe. E isso vai ao encontro de uma matéria que eu vi que o MIT soltou, acho que foi a semana passada, falando que do impacto do uso da IA generativa como o ChatGPT para o nosso cérebro. E eles demonstraram, claro que ainda é um curto espaço de tempo de uso da IA, mas ao mesmo tempo é um alerta e também a amostra ainda é pequena. Mas o que eles perceberam? Que delegar para a IA o raciocínio faz com que as pessoas percam a habilidade de pensar. E aí isso até me remete a uma frase que americanos costumam dizer, né? If you don't use it, you lose it, né? Lucy. Se você não usa, você perde. Em função disso, eu comecei a adicionar nas minhas aulas que eu ministro lá na SPM, para os meus alunos, eu falo assim para eles, gente, além do computador, eu convido vocês a trazerem um caderno, de preferência sem pauta, para que não limite a sua criatividade, para que antes de você pensar em escrever um prompt, você organize as suas ideias no papel do que você quer, para que você quer, qual o impacto que você quer gerar. E em cima disso, você faça um fluxo em forma de desenho. Como que é o processo Legal. do andamento disso? Aí sim você vai para o GPT, seja lá para qual ferramenta for, e escreve o seu prompt usando técnicas, como colocar o contexto, passar a instrução, os dados necessários, seja a seu respeito todo o que você quer que ele analise, sendo bem específico e iterando com melhoria contínua. Reforçando o que você gostou e criticando, pedindo melhoria para aquilo que você não gostou, né? Perfeito. E
a resposta que vem trocando ideia com um parceiro. O que que você achou dessa resposta? O que que poderia ter sido melhor? Ela atingiu o seu objetivo? O que que de fato nessa resposta trouxe a mais além do que você pensou? Porque a gente mantém vivo o desenvolvimento do questionamento socrático, como você bem trouxe, como a análise do pensamento crítico da resposta obtida, né? A A curadoria. curadoria. Eu vi esse estudo do MIT que fala que se você pergunta automaticamente sem avaliar, você vai perdendo capacidade no teu músculo cerebral. E me remitiu, se você me permite um minuto mais, eu te falei do Clayton Christensen, que a história dele é outro livro, e falamos em outro momento, mas ele tem um livro espetacular, que eu recomendo muito, que tem a ver com o que eu falei, que o livro se chama como você vai medir a sua vida? How will you measure your life? Alguma coisa assim. Que, cara, é um dos livros, quando você fala, escolhe um livro, esse. E ele faz depois de 40 anos de indústria, e muito pronto de morrer, porque ele tinha um câncer muito complicado, ele falou: vou arredondar tudo, trazendo uma semelhança entre os negócios e a vida. E aí ele fala do caso da Dell, né, dos computadores Dell. E ele começa falando de que a Dell fazia tudo, aí decidiram entregar a logística para uma empresa chinesa, aí passaram a logística, isso começou a funcionar bem. 3 anos mais tarde, o chinês chegou e falou: cara, a gente percebeu que vocês estão muito preocupados com a placa-mãe, com o motherboard, deixa que a gente faz. Aí, tá bom, vamos dar a placa-mãe para você, vocês fazem para nós mais barato e tal. Aí chegaram e faltou, estou falando qualquer coisa, mas chegaram e falaram: cara, 3 anos mais tarde, você não quer que a gente faça os chips e as baterias? Porque acho que nós temos mais capability, mais capacidade que você. E aos poucos os chineses foram fazendo tudo e a Dell só ficou com a comercialização. E de pronto eles falaram, cara, nossos core business, nossos fundamentos, perdemos tudo, os chineses têm tudo agora. E aí ele vai e faz um paralelo com a vida pessoal. Ele fala, você tem na vida moderna um dia muito corrido, muito ocupado, então você começa a delegar os teus filhos para inglês, tênis, escola de dança. Você começa a entregar para os chineses da vida e você vai perdendo seu core business, que é o amor que você pode dar para eles. Então, isso me fez um clique com aquele estudo do MIT que fala, cara, se você entrega para ChatGPT fazer tudo, você, if you don't use it, you lose it. Você vai perder a tua cabeça. Então, isso eu penso, quando eu vi esse estudo do MIT que você referiu, imediatamente me trouxe essa referência da Dell e de como você, sendo pai, não pode delegar tudo, porque aí você perdeu seu core business, que é educar a teus filhos. Marcelo do céu, que desfecho. Eu ia te perguntar uma mensagem final, mas se quiser escrever, falar uma mensagem final, porque, meu, só isso aí já matou a pau, como a gente fala aqui no Brasil, né? Sobre a gente manter nosso core business, né? Quantas vezes a gente delega o nosso core business por uma ilusão de fazer outras coisas que porventura a gente pode achar que são mais importantes ou relevantes, né? Bom, independente de qualquer coisa, meu querido, se quiser deixar uma outra mensagem além dessa super profunda aí, fique à vontade. Eu te agradeço de coração por ter estado aqui comigo, conosco na nossa família Psicologia Positiva aqui. Então, eu te convido a deixar uma mensagem final, como que as pessoas te acham nas redes sociais, qual é a rede que você é mais presente, e fique à vontade para falar o que você quiser aqui para a gente fazer esse desfecho. Eu, primeiro que nada, eu te super agradeço. Eu curti cada minuto de. Acho que a gente teve uma conversa que eu adorei, a tua facilitação foi ótima. E eu falei um monte. Eu, o que mais uso é LinkedIn,
eu uso LinkedIn, um pouquinho mais Instagram, mas a minha rede de trabalho é LinkedIn. Eu faço uma mentoria que se caracteriza por perguntar e escutar. Eu falo muito pouco e eu tenho feedbacks muito bacanas da gente. E o que eu mais gosto é tocar pessoas. Eu tento usar a parte do meu tempo falando com pessoas. Eu falo com todo mundo. Aqui no bairro, todo mundo. Eu, cara, tem caras que a vida não deu para eles o baralho correto e eles estão limpando o chão e coletando lixo e essas coisas. E ninguém passa por lado dele, as pessoas, como se fosse lixo também. E falar um bom dia para esse cara muda a vida dessa pessoa. É o highlight, é o ponto alto do cara do dia. E não custa nada você passar e falar bom dia. Então, acho que escutar mais, tentar tocar as pessoas, acho que estamos num mundo onde se escuta muito pouco. Vamos tentar trabalhar isso um pouco. E convido você a me acompanhar no LinkedIn e talvez experimentar uma mentoria comigo para fazer por agosto e agradecer mais uma vez o Daniel. Bom, Marcelo, muito obrigado pela sua generosidade e gentileza, por tanta sabedoria compartilhada. E você, querido ouvinte que nos escutou até aqui, gostou? Eu adorei. Espero que você, ao gostar, compartilhe com seus amigos. A gente tem que pedir aquele like para que o YouTube, o Spotify ou o Apple Podcast aumente o ranqueamento do nosso podcast. E ficamos por aqui. Um grande beijo no coração e até a próxima.